Jesus intercede por nós. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. O próprio Senhor Jesus falando aos seus discípulos. O inimigo quer separar você de mim, assim como um fazendeiro separa o trigo das cascas. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se recuperar, fortaleça também os seus irmãos. Olha que interessante. Jesus Cristo falando especificamente a Pedro, que orou por ele, que intercedeu por ele, sabendo que ele iria errar, mas mesmo assim, ele iria também se recuperar e deveria, na sequência, ajudar os seus irmãos. Não importa o quanto você pense que errou na vida, a recuperação ela é possível pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo. E é por isso que, assim como Jesus orou, nós também precisamos orar. Orar por nós, orar por aqueles que estão em nossa volta. Não apenas isso, mas lembrar que Deus pode usar as nossas falhas, as circunstâncias que acontecem em nossa vida, para servir de exemplo, de aprendizado, para que nós possamos ajudar outros. Foi isso que aconteceu com Pedro. Na Bíblia nos diz que Pedro é um exemplo perfeito de alguém que errou. Um cara que teve um grande fracasso pessoal. Imagine Pedro andando com Jesus, um dos mais próximos, que era arrojado, destemido, que disse a Jesus que jamais o negaria, que iria com ele para a prisão e até para a morte. Mas de repente, Pedro o nega, um fracasso pessoal. Mas o que acontece na sequência? Ele se recupera, não pelos seus próprios méritos, mas pela graça de Jesus Cristo. Nessa história, não foi a oração de Pedro ou de uma outra pessoa que ajudou ele a se recuperar. Foi a oração do próprio Senhor Jesus. Jesus disse: "Eu oro por você." Imagine você agora. Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Interceder é o mesmo que orar. Voltando a essa história, na ceia do Senhor, Jesus disse aos seus discípulos que um deles o trairia. Você conhece bem essa história. Pedro, é claro, já sabia que não podia ser ele. Ele impulsivamente disse a Jesus que iria até para a prisão, que poderia morrer com ele. Mas aí Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, eu posso garantir que antes mesmo do galo cantar essa noite, você vai me negar 3 vezes. Depois você confere, está nessa história do livro de Lucas, capítulo 22, na sequência ali do versículo 34. Jesus não apenas previu a queda, o tropeço, o erro, a falha de Pedro, mas também sabia que Pedro iria se recuperar e queria usar as suas falhas justamente para ajudar outros. É isso que Jesus está falando para ele ali, que o inimigo está tentando separar os seus dele, mas ele está intercedendo ao Pai para que Deus Pai aumente a nossa fé, para que Deus Pai nos ajude na recuperação e que, uma vez recuperados, possamos usar tudo isso que aconteceu em nossas vidas para ajudar outros. Jesus está fazendo isso agora por mim e por você. Ele sabe que o inimigo quer arruinar as nossas vidas. E Jesus veio, na verdade, para nos libertar, para, através da graça, da misericórdia, nos dar o perdão e o direito à salvação, à vida eterna. Não importa os erros que você tenha cometido, não importa as circunstâncias que você tem vivido, lembre-se disso. Jesus orou e comissionou Pedro para fortalecer os outros, para encorajar os seus irmãos na família da fé. E ele também está comissionando, está chamando eu e você para ajudar outros. Você não precisa se preocupar o quão mal você caiu na vida. Deus sabe todos os seus erros, os contratempos, muito antes deles acontecerem. Deus é um Deus de recuperação e Ele usará todas as circunstâncias que você tem passado para cumprir os propósitos dele na sua vida. Lembre-se disso. O ferro não torna aço antes de passar pelo fogo. Talvez você esteja sendo provado, mas certamente Deus tem um plano muito maior na sua vida. E assim como na vida de Pedro, para que você se recupere, se fortaleça e, através do seu exemplo,
possa abençoar e levar outras pessoas ao conhecimento do reino de Deus, a verdade, a vida eterna com Jesus. Que Deus te abençoe, te use poderosamente, te dê sabedoria, ânimo, encorajamento, que só vem do Santo Espírito do Senhor, para que você possa também ser bênção e possa orar, interceder por outros. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.